Deu aí a hora? Eu estou gritando que até no horário exato. Bom, enquanto a gente não começa aqui, daqui a pouco nós vamos fazer o nosso prelúdio. Falar para os irmãos que eu estou com muita saudade de todos os irmãos. E eu creio que aqui também todo mundo que aqui está, né, nós estamos contando os dias já para a gente retornar ao culto. A gente não pode acostumar a ficar longe do congregado, então essa era uma preocupação. Nós oramos aqui antes do culto, a gente não perder essa vontade de congregar. Então estamos ansiosos por poder retornar, não cumprimentar com o cotovelo, nem com o pezinho, mas dar um abraço gostoso, um beijo afetuoso. Esse é o nosso desejo, né? É o nosso desejo. Vai chegar a hora. Hoje a gente já orou aqui, nós oramos pelos enfermos, e no final nós vamos estar orando também. Então, se tiver pedido de oração, manda, que no final a Marília vai estar pegando, vai estar orando por todos os enfermos. No final a gente vai fechar com oração, tá bom? Vai mandando os pedidos. Você vai ver a Suzane e a Ana aqui mexendo no teclado, elas estão nos assessoriando. Obrigado, eles me assessoriando aqui agora, né? E a gente está num culto diferente, interativo, onde você participa, a gente participa, né? Então, vamos aproveitar essa liberdade que você vai ter de pegar os pedidos de oração. A Ana vai estar te respondendo, Marília, a Su vai anotar os pedidos de oração, e no final a gente... E aí, numa informação, e depois no final, se eu lembrar, eu vou repetir essa informação. Nós estamos tendo os estudos na sexta-feira, às 20 horas, vamos estar fazendo outra vez a live, né? Eles estão me corrigindo toda hora, mas eu aprendo. Então eu vou estar mandando a live na sexta, eu vou fazer mesmo a live e vou fazer o estudo e vou mandar em seguida. Então, a sexta-feira, às 20 horas, vamos estar ligados também. Outra vez que eu tenho para dar para ti, que a gente vai ter todo domingo de manhã, às 10 da manhã, uma devocional na minha casa. Eu te convido a sentar à roda da minha mesa para a gente poder estar estudando, lendo, refletindo a palavra. O professor dos adolescentes, Magnus, vai estar mandando alguma coisa para a turminha de adolescentes essa semana. Então, o que lá, Marco, mandou aí, né? E o professor dos jovens vai estar também preparando alguma coisa para os jovens, então, o que lá para eles. E os demais, né? A gente não vai ficar à toa também, vamos estar orando, mantendo contato com vocês, tá? Então, domingo de manhã a gente vai estar fazendo com vocês uma devocional e todo domingo à noite, às 19 horas, no culto que daqui a pouco vamos iniciar. Pega e compartilha com seus amigos esse link e aí os seus amigos vão assistir o culto conosco. Fomos bem assistidos de manhã, fomos bem assistidos na sexta e queremos também entrar na casa dos seus amigos através desse momento. Tá bom? Então nós vamos ao nosso prelúdio, ao nosso louvor inicial, leitura da palavra. Assim a gente dá início ao nosso culto congregacional, embora não no templo, mas aqui no AP do Magnilson. Cada novo dia anuncia as obras das suas mãos. Vento sopra dia e noite cada manhã. Vem surgindo o sol com seu brilho, anunciando a glória de Deus. Não há imagem, não há palavras vezes não se ouve som. Porém, por toda terra se faz ouvir sua voz e suas palavras. Sua palavra bandeira a mente
transforma o meu viver. Sua palavra guardei na mente e no coração. Ela ilumina os meus passos, transforma o meu viver. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor restaura alma e coração. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor alegra o coração. Os céus em cores, seres criados mostram seu poder. Cada novo dia anuncia as obras das suas mãos. Vento sopram dia e noite em cada manhã. Vem surgindo o sol, seu brilho, anunciando a glória de Deus. Não há linguagem, não há palavras, eles não se ouçam. Porém, com toda a terra se faz ouvir sua voz e suas palavras. Sua palavra guardei na mente, no coração. Ela ilumina os meus passos, transforma o meu viver. Sua palavra guardei na mente, no coração. Ela ilumina os meus passos, transforma o meu viver. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor restaura alma e coração. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor alegra o coração. Todo ajuntamento nosso, ele é um ajuntamento para adoração do nosso Deus. O povo de Deus, quando se reúne para adorar a Deus. E nós hoje estamos nos reunindo aqui na casa dos nossos amigos, a Ana e o Magnilson. Como é praxe, nesse momento nós estaríamos lá no templo, na igreja presbiteriana do Jardim Apurá. Mas nós estamos aqui com o coração, talvez, com a mesma súplica do salmista quando diz: uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo nome. Nós não estamos lá, mas o nosso coração está lá também. Hoje o nosso domingo foi diferente.
Os cristãos sabem o que eu estou dizendo. Domingo sem culto na igreja, embora a igreja sejamos nós, mas a gente tem o hábito de dizer, vamos à igreja, né? Então, domingo sem culto lá no templo é muito coração apertado. E o nosso coração está desejoso para estar lá no templo. Mas o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agradecer a Deus, porque Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, independente do lugar. E nós estamos num bom lugar, não no templo lá, mas a igreja está aqui, no apartamento dos nossos amigos. E nós vamos orar adorando esse Deus aqui, agora, nesse instante. Vou convidar a Ana que nos recebe juntamente com seu esposo, vou convidá-la para uma oração de adoração. Pai, obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui juntos. Pai, obrigada porque mesmo nessa situação tão triste que a gente está vivendo agora, o Senhor ainda se preocupa conosco, o Senhor ainda nos trouxe aqui juntos, mesmo que online, estamos aqui para te adorar, Senhor, para te cultuar. Obrigada pela vida de todos os irmãos que estão nos assistindo, Senhor, obrigada pela vida dos irmãos que estão aqui, Paizinho, nos dê força nesse momento, e que seja um momento que a gente aprenda a ficar mais junto, por mais que distante, Paizinho. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos também nos quebrantar diante desse Deus e transformar o próximo hino na nossa oração de quebrantamento. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Pai amado, nós humildemente pedimos perdão ao Senhor porque reconhecemos o nosso pecado. Sabemos, ó Pai, que somos falhos e somos merecedores, ó Pai, da morte eterna. Mas sabemos também, ó Pai, que o sacrifício do Teu Filho Jesus nos dá a vida eterna. E isso, ó Pai, nos dá a certeza de que não há nada que possa nos tirar das Tuas mãos. Ó Pai, não há nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem qualquer pandemia poderá nos separar do Teu amor. Poderá nos separar, ó Pai, daquilo que conquistou para nós a salvação, o Teu amor, o sacrifício do Teu Filho Jesus, lá na cruz do Calvário. E por isso, ó Pai, nós, além de contritos pelo nosso pecado, nós oramos gratos, porque sabemos que recebemos de Ti e em Ti o nosso perdão. Abençoa-nos, ó Pai, fala ao nosso coração, transforma-nos conforme a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Perdoados, né? Na presença de Deus aqui nós louvamos. Louvamos pelo que Ele faz. E como Ele tem feito coisas gloriosas na nossa vida. A gente percebe isso na carência.
A gente percebe isso quando as coisas faltam. Parece que fica mais evidente ainda o quanto Deus cuida do seu povo. O quanto Ele é caprichoso conosco. Então aí nosso louvor pelo cuidado dele. Louvemos. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a dor em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a dor em meu coração, cantando te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te busco, te procurarei. No silêncio do êxtase, eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero,
Quero tocar-te, a paz eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. A palavra hoje está com o nosso seminarista, Ismael Henrique Terrão, por coincidência é meu filho, e nós vamos ouvi-lo já na aula de pregação, ficaria mesmo para o Ismael esse domingo que vem para o nosso ministro Louvor Magnilson, e aí no outro domingo, quem sabe, se Deus quiser, já no templo, mas se não, por aqui transmitindo para vocês o que Deus tem para falar a nós. Vamos orar pela vida do Ismael e em seguida você fique atento àquilo que Deus tem para nos ensinar. Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração, por favor. Que o teu Espírito Santo nos ilumine para entendermos a explicação da palavra. Abençoe o teu servo, Ismael, que vai compartilhar dessa palavra com todos aqueles que estão a ouvir-nos agora. É conosco que estamos aqui ao lado dele. Que o Senhor nos ensine através do teu servo, através da palavra que o Senhor já colocou no coração do teu servo. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Como os irmãos lá da igreja sabem, a gente tem exposto os livros de Juízes. Entretanto, a gente achou mais oportuno a gente interromper nesse momento de quarentena essa exposição, para a gente continuar gastando mais tempo nas exposições dos textos de Juízes. Quando a gente retornar, a gente não precisa correr com o livro, a gente tem mais tempo para trabalhar. Hoje a gente vai falar então sobre outro assunto que também é importante, pertinente para o momento que a gente vive. Muitas vezes o povo de Deus ele se encontrou em momentos de aflição e até em momentos de isolamento, a gente poderia chamar até de quarentena, e em especial a gente separou um desses momentos hoje para conversar, mas existiram outros momentos. O profeta Jeremias esteve no cerco que os babilônicos fizeram à cidade de Jerusalém e ficou em um momento de isolamento, e a Bíblia relata no livro de Jeremias também algumas coisas no livro de Reis sobre isso. Os cristãos do primeiro século que estavam em Jerusalém durante o ano 70, quando a cidade foi cercada pelos romanos, e todos os outros momentos da história do povo de Deus, que o povo teve que ficar recluso, que o povo teve que ficar afastado, que o povo teve que ficar, às vezes, preso. A gente também poderia pensar nos apóstolos quando foram presos em determinados momentos, mas que se assemelham em alguma medida ao que a gente tem vivido hoje. É claro que não em todos os aspectos, mas em alguma medida sim. O texto que a gente vai trabalhar hoje está lá em 2 Reis, no capítulo 18 e 19. A gente não vai ler todo o capítulo, mas a história
é a história do cerco que acontece a Jerusalém na época do reinado do rei Ezequias. Então, a história é o seguinte: Ezequias estava governando o reino de Judá, o reino de Israel, o reino do norte, não existia mais porque ele tinha sido derrotado pelos assírios. E esses mesmos assírios, eles estão agora querendo invadir o reino de Judá. O reino de Ezequias, ele com certeza é um dos reis mais conceituados do reino de Judá que os judeus puderam ter. Ele é um rei que, além de trazer uma certa prosperidade para o povo de Deus, ele é um rei que busca que o povo volte ao caminho do Senhor. Ele é um rei que bane a idolatria do meio do povo, mas que mesmo propondo essas mudanças religiosas, ele é um rei que não foi privado de aflições, que não foi privado de passar por dificuldade. Mesmo o rei sendo um rei fiel, mesmo ele buscando ter uma fidelidade diante de Deus, Deus não o priva de passar por momentos de dificuldade. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar, porque a Bíblia em nenhum momento diz que os cristãos não vão passar por momentos de aflições e dificuldade. Em Filipenses 4, versículo 11 ao 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está comentando que ele já passou por momentos de doença, por momentos de fome, por momentos de fraqueza. E no livro de Filipenses, capítulo 1, ele vai também dizer: o que vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que viveste em mim, e ainda agora ouvistes o que é meu. E fala para a igreja de Filipos que a igreja, naquela ocasião, ela estava tendo a oportunidade de não só crer em Jesus Cristo, mas sofrer por Jesus Cristo. Então, aquela igreja estava tendo... o apóstolo Paulo fala que aquela igreja ela foi quase que abençoada com essa oportunidade de sofrer por Cristo. Às vezes a gente não pensa muito que os momentos de privação, os momentos de aflição, são momentos que Deus permite a gente passar, e por motivos diversos, mas às vezes são momentos bons que a gente passa. É claro que no momento de sofrimento, ninguém acha que o momento de sofrimento é bom. Mas Tiago vai dizer na sua carta o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, Tiago, irmão de Jesus, entendia que o passar por provações, o passar por momentos de dificuldade, é um motivo de alegria para os cristãos, porque isso é uma experiência de crescimento. Dito isso, a gente vê que o rei de Ezequias ele passa por um momento de aflição. A questão é: o rei estava lá governando o povo, lá tudo bem, dando tudo certo, o povo servindo a Deus, o povo fugindo da idolatria. Chega o pessoal da Síria e impõe severas medidas de impostos que o povo de Judá ia ter que pagar. O rei tenta resolver a situação de forma humana. E a gente acha isso lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 19 e 37. O rei pega o dinheiro que ele tinha, pega o dinheiro que tinha na casa do Senhor, ele chega até a tirar o ouro que tinha nas portas do templo e manda para o rei da Síria. Mas isso não impede e não ajuda a situação. O rei da Síria, mesmo recebendo aquele dinheiro que ele mesmo tinha obrigado que o povo de Judá mandasse, ele resolve que ia invadir o território de Judá e sitia a cidade de Jerusalém. Então ele envia o general Rabissaque, o general assírio, para invadir a cidade de Jerusalém. E lá, no capítulo 2 Reis, capítulo 18, a gente acha o discurso que esse general faz.
Ele está lá, a cidade está em quarentena, as pessoas não podiam sair, ele tinha cortado as distribuições de água que a cidade tinha, então a cidade estava sendo privada de água, estava sendo privada de alimentação, e a cidade tinha, os judeus tinham que ficar presos naquela cidade, não podiam sair, porque se saíssem, o general assírio matava ou prendia. E a única forma deles saírem seria talvez fazendo uma guerra contra os assírios, que estavam em muito maior número do que eles. E se não bastasse isso, o general resolve que ia afrontar o povo de Deus naquele momento. Ele pega, e no capítulo 19, no capítulo 18, perdão, recomendo que vocês leiam, mas ele vai confrontar o povo. No versículo 21 ele vai dizer o seguinte: confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiasse, lhes entrará pela mão e a transpassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Então ele fala, vocês estão confiando o quê? Que os egípcios vão ajudar vocês? Os egípcios não vão ajudar vocês. Não é uma coisa confiável para se escurar. Se você escurar, você furar a sua mão. Ele usa essa metáfora. Mas além de confiar, de questionar essa confiança humana, ele questiona algumas vezes a confiança em Deus. A gente vai achar isso no versículo 22, no versículo 30, no versículo 32 e no versículo 35. E ele chega a tanto questionar a confiança que o povo tinha em Deus, que ele fala que o próprio Deus tinha enviado ele para esmagar o povo, para destruir o povo. Que era, na verdade, uma mentira. Ele estava usando de chacota para confrontar o povo de Deus. E é interessante que ele fala, ele questiona, o que vocês acham que o Deus de vocês é? Os deuses das nações que eu já destruí não puderam me parar. Por que o Deus de vocês seria diferente? E diante disso, o rei Ezequias ele tem 3 atitudes que podem e que dizem respeito a nós que nós temos que ter no momento de aflição. O primeiro momento é uma atitude de quebrantamento. No capítulo 19, vai dizer o seguinte: tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de panos de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciões, os sacerdotes cobertos de pano de saco, e ao profeta Isaías, filho de Amós. A primeira atitude que o rei tem é uma atitude de quebrantamento. Ele entende que ele é impotente diante do momento de aflição. Ele entende que ele está limitado. Ele entende que sozinho ele não vai conseguir passar por aquele momento de adversidade. E ele vai procurar a Deus, ele vai entender qual que era a vontade de Deus naquele momento. Ele vai se quebrantar diante de Deus e entender que Deus estava acima daquela situação. Então, no momento de adversidade, a gente tem que ter essa postura, uma postura de quebrantamento. Se a gente tem uma postura arrogante no momento de adversidade, se a gente acha que a gente consegue resolver as situações, às vezes a gente acaba se enrascando em situações piores. A gente está nesse momento de quarentena, então a gente não pode ter uma postura arrogante nesse momento. A gente entender que as atitudes que a gente tomar forem atitudes arrogantes, de não aceitar as recomendações que estão sendo expostas, a gente pode pôr a vida de pessoas em risco, pôr a nossa vida em risco. Então a gente tem que entender que a gente é limitado, sim, que a gente não está acima das situações adversas, que as situações adversas acontecem e que a gente precisa e depende inteiramente de Deus para resolvê-las. Mas o que acontece é que o rei se quebranta, o povo se quebranta, eles buscam o direcionamento de Deus, Deus dá uma resposta e fala que vai agir diante daquela situação. Mas, no primeiro momento, a situação não melhora. No capítulo 19 também, versículo 8 em diante, o rei da Síria envia uma carta para o rei de Israel e fala o seguinte: voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis que saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis ao rei Ezequias, rei de Judá: não enganes o teu Deus em que confias, dizendo:
Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizera o rei da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Osã, Arã e Refeze, e os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sevaim, de Ina e de Ivã? Então ele questiona mais uma vez se Deus poderia salvar o povo de Jerusalém daquela destruição iminente. E em seguida esse questionamento, o rei Ezequias adora a Deus. E essa é a segunda atitude que nós temos que ter. Nós temos que ter uma atitude de quebrantamento e nós temos que ter uma atitude de adoração. Versículo 14 e 15. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ezequias entendia que Deus era soberano e senhor sobre aquela situação. Que não era porque o rei da Síria estava se achando o maioral naquela situação, que tinha destruído vários povos, que Deus estava impotente diante daquela situação. Não, Deus era o Senhor sobre os reis e nações. Deus era o Senhor sobre a guerra e a paz. Deus é o Senhor sobre a morte e a vida. E o rei entende que Deus é soberano por essa situação. Nós nos quebrantamos diante de um Deus que é soberano, que é poderoso, que ele tem o poder para realizar qualquer coisa, que ele tem o poder para curar e para deixar doente, que ele tem o poder para tirar a vida, mas para dar a vida também. E o rei entendia que ele estava se quebrantando diante desse Deus. Não era qualquer Deus, não era o Deus dos deuses das nações, dos falsos deuses das nações. E nesse momento de adversidade, a gente tem que se quebrantar diante desse Deus. A gente não pode pôr a nossa fé nas autoridades, porque elas vão falhar. A gente não pode pôr a nossa fé na ciência, na medicina, porque elas também vão falhar. A gente tem que entender que Deus usa as autoridades sim, Deus usa a ciência e a medicina sim, mas é Ele quem tem o poder para resolver as situações. Os países mais ricos têm passado momentos de adversidade grandes. Países que têm muito mais estrutura que o Brasil têm passado um momento de adversidade, têm perdido pessoas, muita gente tem morrido, a doença tem se espalhado, mas Deus ainda é o Senhor, Deus ainda é quem governa toda a situação e a gente não pode tirar isso da nossa mente. A gente tem que adorar a Deus e saber que Ele é grande. Ele é quem pode resolver essas situações. Mas em seguida, o rei Ezequias adorar a Deus, ele faz conhecida as suas aflições para Deus. Ele diz o que ele estava sentindo, ele diz o que ele estava pensando. E essa é a terceira atitude que o rei tem, que nós também temos que tomar. Em versículo 16 ao 19. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar a Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque os deuses não eram senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. O rei comunica a Deus, o rei diz o que estava acontecendo. O rei fala o momento de aflição que o povo estava passando, que eles estavam passando. Esse momento é o momento que nós temos que também dizer para Deus. A gente tem momento que a gente pode orar, interceder, pedir a Deus, levantar clamores a Deus, para dizer o que a gente está sentindo, para dizer o que a gente está passando, para dizer o momento que Ele já conhece, mas que Ele quer que nós oremos e levantemos o nosso clamor a Ele. A gente vê em Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18, a instrução de Paulo.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo instrui que a gente ore em todo o tempo, que a gente suplique a Deus, que a gente eleve a Deus o que a gente está passando, o que a gente está sentindo, o que a gente está vivenciando. 1 Timóteo ele vai dar uma instrução parecida também, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Exorto, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenham uma vida tranquila, sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo instrui os cristãos, instrui Timóteo para estarem orando, para pedir que os líderes que Deus mesmo colocou naquele lugar estivessem tendo sabedoria, os líderes que Deus mesmo permitiu que estivessem governando o povo naquele tempo, que tivessem sabedoria e inteligência para governar. Quantas vezes nós, como cristãos, nós deixamos de orar em momentos de aflição, deixamos de pedir a Deus que interfira nas situações, deixamos de pedir a Deus que zele por nós. Quantas vezes a gente tenta todas as estratégias, todas as possibilidades humanas, como o rei Ezequias tinha feito, que tinha dado dinheiro para o inimigo, para chegar em Deus e orar, para chegar em Deus e pedir discernimento, para chegar a Deus e pedir auxílio. A primeira atitude do cristão não tem que ser tentar resolver por suas próprias forças. Tem que ser buscar a Deus em humildade, em quebrantamento, em adoração e colocando diante dele as nossas aflições, colocando diante dele a situação, falando: Deus, está acontecendo isso, isso, isso. Deus, tem gente morrendo por causa desse vírus. Dá discernimento, Deus, aos cientistas, aos médicos, para que consigam trazer uma cura. Dá discernimento às autoridades, para que consigam manejar o povo de uma forma que o mínimo de pessoas seja contaminada e afetada por esse vírus. Dá discernimento às empresas, para que consigam administrar a economia do país de uma forma que as pessoas não sejam prejudicadas, que as pessoas não fiquem sem emprego, que as pessoas não fiquem sem comida. É o momento da Igreja do Senhor orar por essas situações. É o momento da Igreja do Senhor, em cada um dos seus lados, que a gente não pode se juntar, infelizmente, nas igrejas, mas estar em oração. Esse momento que a gente teve na nossa Igreja do Jardim para essa semana de jejum, e o momento que a Igreja Presbiteriana do Brasil escolheu hoje de fazer esse jejum, é um momento importante, é um momento de quebrantamento da Igreja. É um momento da Igreja estar em adoração ao Deus que pode agir. E é interessante que no texto que a gente leu, Deus age e se revela sobrenaturalmente. Versículo 35 ao 37 vai mostrar a resolução que Deus dá. E Deus afugenta o povo antes do Senhor, mata o exército, destrói o exército. O rei dos assírios foge para a terra dele, e quando ele foge para a terra dele, eles matam ele lá. Mas nem sempre as aflições, elas acabam do jeito que a gente espera. Às vezes as aflições, elas acabam em morte, às vezes as aflições, elas acabam em perdas. Mas Deus não deixa de ser soberano, porque Ele permitiu que isso aconteça. A gente tem um exemplo supremo, que é o exemplo de Jesus, no capítulo 22 de Lucas, no versículo 39 ao 46, que a gente vai abrir lá. Lucas 22, 39 ao 46. Que é quando Jesus está passando por um momento de aflição, e ele também se quebranta diante de Deus, se coloca em situação de humildade perante, mesmo sendo Deus, ele se coloca em situação de humildade naquele momento de sofrimento tremendo que ele estava tendo, e o texto vai dizer o seguinte: e saindo, pois, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de 1 quilo de pedra, de joelhos, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente.
E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue e caindo sobre a terra. Levantou-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantais e orai para que não entrais em tentação. Jesus, naquele momento de angústia, porque ele sabia que os momentos que se seguiriam, o momento da crucificação, seria um momento muito difícil para ele passar, ele pede para Deus: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus se coloca em situação de humildade, entendendo que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável, que a vontade de Deus era suprema. Nos momentos de aflições, nós temos que nos quebrantar diante de Deus, nós temos que adorar a Deus, nós temos que colocar diante dele nossas aflições, mas também nós temos que agir com humildade, entendendo que a vontade dele é suprema, que a vontade dele é boa, que ele sabe o que está fazendo, que ele vai continuar cuidando da igreja dele, que ele vai continuar governando o mundo soberanamente, que ele vai continuar nos dando sabedoria, confortando o nosso coração nesses momentos. Que a gente possa ter isso no nosso coração, que a gente nesse momento não esteja desesperado, porque por mais que as pessoas que a gente vê aí na TV, na internet, sejam desesperadas, a gente não pode estar, porque a gente tem um Deus que age soberanamente sobre as situações e entende o melhor, mesmo que esse melhor às vezes não seja o que a gente compreende. Deus sempre está zelando e cuidando de nós. Vamos estar orando agora mais um momento, pedindo a Deus que Ele continue nos amparando e nos dando sabedoria para agir nesses momentos de adversidade. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor fala através da Tua palavra, o Senhor nos instrui, o Senhor sempre cuidou do seu povo e sempre cuidará. Amém. Nos dê sabedoria, conforte o nosso coração, nos dê instrução para que a gente saiba agir nesse momento de adversidade, para que a gente possa reconhecer que o Senhor está sobre ele e saber e ver o seu agir nesse processo. Continue cuidando dos seus, continue cuidando da Igreja Presbiteriana do Jardim Apurá e de todos os cristãos que estão espalhados pela face da terra. Sejam nos países que estão passando por essa quarentena mais severa, seja na Itália, seja na China, seja aqui no Brasil, o Senhor continue cuidando de nós. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Deus, obrigada pela tua palavra que trouxe consolo aos nossos corações. Sim, Pai, obrigado. Porque a tua palavra, Deus, nos mostrou que o Senhor é Deus em todo o tempo. Assim como o Senhor cuidou do povo do Senhor no passado, o Senhor também assiste no momento. Nos ajuda a aprender em tempos de crise, Senhor, a ter quebrantamento e que as pessoas do mundo inteiro possam agora, nesse momento, se dobrarem diante do Senhor, voltarem, ó Deus, à face do Senhor e te buscar, ó Pai. Amém. Quantas vezes temos vivido uma vida confiada nos nossos próprios recursos, esquecemos do Senhor. E aqui nesse momento seja um momento de quebrantamento, para que possamos, ó Deus, voltar os olhos para o Senhor e te buscar. Que possamos também adorar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Que as dificuldades não venham tirar de nós, ó Deus, a adoração, porque foi para esse fim que o Senhor nos criou. Sermos adoradores ao Senhor que adora a verdade em espírito. Pedimos ao Senhor também que possamos voltar, ó Deus, com força à prática da devocional, da oração, de colocar todos os nossos medos, todas as nossas angústias diante do Senhor. Porque a tua palavra nos ensina. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, ó Deus, através da oração, a colocarmos, ó Deus, nossas angústias diante do Senhor. A tua palavra nos diz que os teus braços não estão encolhidos que não possam nos abençoar, mas está estendido sobre nós para dispensar graça e misericórdia. Por isso, ó Deus, que nesse momento, pessoas do mundo inteiro possam se curvar diante do Senhor e colocar diante do Senhor, ó Deus, toda a ansiedade como súplica no altar do Senhor. Aproveitamos esse momento que já estamos fazendo isso para interceder por alguns pedidos, ó Pai. Quero, ó Deus, rogar agora pela vida da Janine, que pediu oração pela família dela, pelo filhinho delas. Pela Jaqueline, que é enfermeira e pede oração, ó Deus, para toda a unidade de saúde, hospital que ela trabalha, todos os funcionários lá que já estão atendendo, ó Deus, as pessoas doentes, ó Pai. Que o Senhor abençoe não só, ó Deus, os profissionais da área da saúde do local que a Jaqueline trabalha, mas do mundo inteiro. Redobre as forças, ó Deus, desses profissionais. Não deixe o abatimento tomar conta deles, mas que eles possam trabalhar com esperança, com fé, de cura. E que o Senhor vai usar as mãos deles para ser consolo, para ser acalento naqueles que estão doentes. Eu peço ao Senhor também, ó Deus, por todas as famílias da Igreja Presbiteriana do Jardim Apurá. Peço ao Senhor, ó Deus, pelos cidadãos de Resplendor, por todos os moradores da nossa querida Resplendor. Peço ao Senhor também pela minha família distante, pelos meus concidadãos de Mantena, que o Senhor possa também estar abençoando a minha mãe, a minha avó. Te peço, ó Deus, pela minha tia que tem lutado, ó Deus, contra um câncer, que o Senhor a assista, ó Deus. Lembra que também, ó Deus, do Senhor Disseu Matias, que tem, ó Deus, também lutado com problemas de saúde. Senhor Durval. Peço também, ó Deus, pelos meus colegas de trabalho, que têm trabalhado mesmo, ó Deus, com a saúde debilitada. Que o Senhor cuide, ó Deus, da minha colega e amiga Eliane. Restaura as forças dela para que ela possa cuidar de seus pais. Todos aqueles, ó Deus, que estão sentindo algum problema de saúde, que o Senhor possa fortalecer o físico de cada um, ó Pai. Lembramos do Gabriel, que está passando por um problema de saúde no hospital, que o Senhor intervenha e abençoe a família, para que a família tenha confiança nesse momento. Deus, não permita, Senhor, a histeria tomar conta do teu povo. Ó Deus, fortaleça a nossa fé. Amém. Para que nesse momento possamos fazer aquilo que devíamos fazer sempre na primeira instância. Nos quebrantarmos, adorarmos e orarmos ao Senhor. Amém. Sabemos que Tu és um Deus soberano e que nenhum, ó Deus, mal vai nos separar do Teu amor.
como está escrito em Romanos. E que o Senhor nos mantenha firmes nesse amor que trouxe salvação a nós e que tem cuidado de nós até aqui. É o que nós oramos, também com ações de graças, também com gratidão e alegria no coração, porque o Senhor é a nossa esperança. Em nome do próprio Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Antes de encerrarmos com você que dá por aí esse momento cultico, queria dizer muito obrigado ao pessoal de Resplendor, que tem nos acompanhado lá em Minas, pessoal de Ferrugem, lá de Minas Gerais, o pessoal de Goiabeira, que me mandou um oi, de Quartituba, Itueta, Rondônia, da Espanha, né, nossa semana da Espanha, os nossos missionários lá na África, o Vale de Jequitinhonha, então, o Zimbábue, né, lá, os nossos missionários, a Herme no Rio, o pessoal tudo está conosco aí, junto com o pessoal da Apurá. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada igreja que também está fazendo esse projeto de transmitir os cultos online. Deus abençoe os irmãos e que possa ser um tempo da gente partilhar, não só com os nossos da mesma igreja, mas parentes, né? Parentes da Ana, parentes do Magnífico, meus parentes lá no Paraná, pessoas queridas. Então, está sendo um momento diferenciado na história, na nossa história em especial. Nos outros cultos que nós vamos realizar, nós vamos estar nesse mesmo formato, anotando os pedidos, no final orando. Pode fazer seu pedido, nós vamos ter um tempo de oração no final do culto e depois do culto. Eu vou estar impetrando a bênção agora, o pastor Milton não está conosco, né? O nosso decano, nosso ancião da igreja, seja presidente do Apurá, sempre quem impetra a bênção ao final é o pastor mais velho. Hoje eu sou mais velho aqui, o pastor, vou estar impetrando a bênção. E eu queria saber se a gente consegue cantar o hino 300 no final, mesmo de improviso aí, que fortalece a tua igreja, ao bendito Salvador. Então, receba a bênção aí na tua casa, não minha, mas é que eu impetro como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, sobre toda a igreja, e o povo de Deus que agora me ouve, seja você de que denominação for. Que a graça do Senhor Jesus, o teu amor, Deus, nosso Pai, a tua misericórdia, ó Espírito Santo, repouse sobre nós aqui nesse apartamento, repouse sobre a vida de cada irmão espalhado pelo São Paulo, Brasil, mundo afora, hoje e para todo sempre. Amém e amém. 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 Fortalece a tua igreja e antes, obrigado Ana por ter cedido sua casa tão gentilmente, obrigado ministro Louvor Magnilson, obrigado Pedro por ter trabalhado o som, semana que vem uma câmera também para a gente estar aprimorando. Fortalece a igreja, assim a gente se despede. Boa semana, o Pedro vai, né, desvencilhar lá, desligar, a gente não vai pegar um na mão do outro, mas tem algo aqui, viu gente? Então você vê esse agrupamento aqui, nós estamos nos cuidando direitinho, o Mag e a Ana providenciaram um leak out para nós, lavarmos as mãos, é lógico, né?
E assim a gente se despede em nome de Jesus. Obrigado, Mike, pela palavra abençoada, Mike. Smile, né? O Mike é semana que vem. Obrigado, Deus abençoe.